Bem, aqui estamos nós, na residência do Dr. Paulo Maluf, numa das alas mais agradáveis e confortáveis da sua casa, no gazebo. Dr. Paulo, boa noite. Muito obrigado pelo privilégio em poder conversar com o senhor e provavelmente elucidar alguns meandros desse episódio que o envolveu. Bem diferente aqui este gazebo do que os 40 dias na custódia da Polícia Federal. Bem diferente. No recôndito da sua casa. Da minha família. Sabe, Amaury, tem certos valores que no Brasil nós temos que preservar. E um desses valores é a família. A mulher, os filhos, os meus netos. São valores que às vezes até a própria mídia começa a deturpar e a própria mídia começa, vamos dizer, a discriminar contra. Quer dizer, com uma falsa liberdade. Para mim, a grande liberdade que existe no mundo é a liberdade de você poder amar os seus, a sua família, aqueles que você fez, aqueles que você vai encaminhar, aqueles que você vai educar e aqueles que te acompanham solidários sempre, na tristeza, na alegria, porque a vida é uma montanha-russa. Doutor Paulo, eu queria relembrar com o senhor como é que tudo aconteceu. A partir do instante em que o senhor recebeu ordem de prisão, como foi que o senhor recebeu, onde o senhor estava, qual foi o seu sentimento naquele momento? Eu queria saber como é que era o seu dia a dia na custódia da Polícia Federal, relembrar um pouco isso. Aquela semana do 7 de setembro, 7 de setembro caiu no meio. Então eu resolvi, junto com Silvia, com alguns dos meus familiares e também muitas amigas da Silvia, ficarmos 3, 4 dias em Campos do Jordão. Agora, você se recorda que havia todas as ameaças. Vão prender o Maluf, vão prender o Maluf. Não havia razão nenhuma para minha prisão preventiva, nenhuma, nem base jurídica, porque, primeiro, moro na mesma casa há 40 anos, meus endereços todo mundo sabe. Quando começaram a eventualmente especular isso há um ano, eu entreguei meu passaporte, não viajei mais para o exterior. Terceiro lugar, nunca deixei de aparecer num depoimento marcado na Justiça, no Ministério Público, na Polícia, numa CPI, nunca. Quer dizer, então não tinha nenhuma razão jurídica, mas havia especulação. Eu estava lá em Campos do Jordão com a Silvia. Até que, na sexta-feira, dia 9, estava lá em Campos, eu resolvi vir para São Paulo para dormir na minha casa. Saí de lá às 9 horas da noite. E eu tinha um sexto sentido, porque a imprensa sempre sabe mais do que a gente. Toda a imprensa do Brasil estava em frente à minha casa. Soube depois, Amaury, que a Polícia Federal mandou 8 viaturas com 42 agentes para Campos do Jordão, para essa operação militar, quando isso não havia nenhuma necessidade, eu vim para São Paulo. Quando era 11 da noite, eu estava chegando aqui na minha casa, pelo meu celular telefonou um repórter e disse, olha, decretaram a sua prisão do seu filho. Disse, tá bom, desliguei, fui até a Polícia Federal, me apresentei lá ao delegado que estava lá de plantão, me esperando, doutor Protásio Queiroz, me apresentei lá e vou te confessar o seguinte, não vi nele um olhar de alegria quando eu me apresentei. Eu me apresentei espontaneamente antes de chegar o alvará da preventiva, antes de chegar. Eu vi nele um olhar de tristeza, porque tinham me informado que eles queriam me levar algemado, queriam não me prender, eles queriam me humilhar. Eu telefonei para o meu filho Flávio, que estava na fazenda, e disse, Flávio, venha. E ele, 10 para 6 da manhã, que era de noite, não podia voar, ele é piloto de helicóptero. Mas a Polícia Federal foi até a fazenda? Foi. Agora eu vou te contar uma história. Eu disse ao delegado, o Flávio vai se apresentar amanhã espontaneamente. Ah, tá bom. Ele, então, na minha frente, telefonou, disse, olha, não precisa mais mandar a escolta para Araraquara. O telefonema não era para a polícia, para não ir para Araraquara, porque foi. O telefonema foi para o repórter da Globo, que confessou depois num programa do Jô Soares, que recebeu um telefonema do delegado dizendo que o Flávio ia chegar em tal lugar no aeroporto. Foi bem. Então foi uma armadilha. Eu me apresentei espontaneamente, não é isso? E o Flávio, no dia seguinte, 10 para 6 da manhã,
já estava tomando helicóptero quando chegaram os agentes da Polícia Federal armados para prendê-lo na fazenda. Foi bem. Ele deu carona para os agentes armados, foi até a fazenda em Avaré do advogado José Roberto Batoco, que estava lá, era um sábado, trouxe o advogado que foi presidente da OAB Nacional, foi deputado federal, doutor José Roberto Batoco, junto com ele, até São Paulo, quando ele ia descer no heliporto do prédio da Polícia Federal. E aí que está a armadilha, viu, que me chocou muito, Amaury. O Flávio veio pilotando o helicóptero. Veio pilotando o helicóptero. Com a Polícia Federal dentro do helicóptero. Armados dentro do helicóptero. Ele quis descer no prédio da Polícia Federal. Negaram permissão para ele descer no prédio. Obrigaram ele a ir no heliporto Morumbi, no Helicentro Morumbi, onde lá estava armado o circo. Tinha 10 carros da Polícia Federal, 50 agentes armados de metralhadora, para alguém que estava se entregando espontaneamente. Mas tinha um intruso que tinha entrado lá disfarçado de Polícia Federal com uma câmera oculta. Que era o repórter César Tralli do Jornal Nacional. Exatamente, o repórter César Tralli, mancomunado com um agente chamado Vicente e com o delegado Protógenes Queiroz, mancomunados eles, obrigaram ao Flávio a portar algemas para que eles filmassem as algemas do Flávio com uma câmera escondida. E depois esse mesmo repórter confessou no programa, também do Jô Soares, que ele veio no carro da Polícia Federal, que é ilegal. A Polícia Federal deu carona para um repórter, para depois, na sede da Polícia Federal, filmar com câmera escondida, meu filho chorando, assinando o termo. Isso me magoou, sabe por quê? Porque eu nunca fiz nepotismo na minha vida. Nunca nomeei minha mulher, um filho, um sobrinho, um irmão, minha mãe, nunca. Eu fiz política. Então, se perguntar o seguinte, meu filho é empresário, é presidente de uma grande empresa. A Eucatex dá 2.500 empregos diretos, 10 mil com os indiretos, 40 mil pessoas são sustentadas pelo trabalho dele e do meu outro filho, Otávio, que é o presidente do conselho. Então, por que prender meu filho? Quer dizer, sabe, eu quando entrei na vida pública, eu sabia que, como Cristo teve as 14 estações da sua via sacra, eu estaria as minhas também. Outros tiveram. O Washington Luiz foi preso. Getúlio, se não se suicidasse, seria preso. Ademar fugiu para a Bolívia para não ser preso. Jânio, presidente da República, foi preso. Juscelino, preso. E o próprio Lula foi preso. A justiça decretou a prisão do Lula naquela greve de São Bernardo. Ele ficou preso 30 dias. Então, uma injustiça em cima de mim, mas muito bem, mas eu nunca vi injustiça nesse país feita com algum filho de ex-governador ou de ex-presidente da República ou de alguém denomeado. Então, Paulo, eu estou vendo que o senhor está emocionado, e justamente emocionado quando fala do Flávio, do seu filho, e sem querer fazer a defesa do meu colega César Tralli, eu acho que ele foi também um bom repórter em tentar estar presente na hora em que as coisas estavam acontecendo. O senhor não vê assim? Não, eu vejo que ele foi um indivíduo criminoso que quis, à custa de uma injustiça, contra um homem pacífico, que é o Flávio, que já tinha sido entregue. Eu falei ao doutor Protógenes Queiroz na véspera, Flávio vem amanhã. Ele já tinha sido entregue. Ele deu carona para 3 agentes armados dentro do helicóptero para vir até aqui em São Paulo. Então, por que o espetáculo da humilhação? Você acha que o espetáculo da humilhação dá audiência? Não, para mim, eu acho que isso foi nojento. Ele foi criminoso, foi um falso jornalista. Então, Paulo, quando o senhor defende o Flávio, dizendo que ele nunca ocupou nenhum cargo público durante os seus governos, aliás, o senhor sempre disse que o senhor não pratica nepotismo, nunca nomeou filhos, nunca nomeou mulher, nunca nomeou ninguém. Olha, saiu uma noticiazinha há 2 dias que o Conselho Nacional de Justiça proibiu o nepotismo em alguns judiciários. Eu vi com espanto que o Tribunal de Justiça de Pernambuco tinha 380 parentes de juízes. Eu nunca pratiquei esse nepotismo. Isso que é importante. Quer dizer, meu filho Flávio nunca se meteu em política, nem Otávio, nem minhas filhas, nem meus genros, ninguém. Nunca foram nomeados para cargo nenhum. O senhor falou isso? Nunca. Agora, quando o senhor falou isso, sob a violenta emoção, parecia que o senhor estava mandando algum recado específico para alguém. Havia essa intenção? Não.
Não quis mandar recado para ninguém. Eu quis dizer o seguinte, que fizeram uma injustiça flagrante contra uma pessoa da minha família, honesta, correta, trabalhador, sem vícios e pai de família. Ele tem 3 filhos. E eu me pergunto, será que quando os filhos foram na escola, alguém não quis brincar sobre o estado do pai? Na custódia, sem culpa? Como, aliás, veja, eu não discuto decisão da justiça, se a juíza da primeira instância errou ou não, mas os meus advogados disseram que a preventiva foi sem base jurídica. Meus advogados disseram. Segundo lugar, quem disse que a prisão foi ilegal, sem base jurídica e com perdas irreparáveis, foi o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, foi o Supremo que disse isso. Então, decisão da justiça, a gente não discute, a gente cumpre. E eu cumpri. Eu apareci na polícia antes da chegada, 1 hora antes da chegada do mandato de prisão. Agora, como é que era o seu dia a dia lá na custódia, doutor Paulo? O senhor estava isolado, estava sozinho, o senhor dividia o seu espaço na custódia da Polícia Federal com outros detidos? Sim. Lá tem 2 alas, cada ala tem mais ou menos 40, eram uns 80. Lá não tem preso por condenação. É uma custódia, ou seja, pessoas que eventualmente aguardam deportação, tem alguns que estavam lá com processo de deportação, outros com preventiva por diversas razões, e até delegados da Polícia Federal que estavam presos lá por outras razões. Pois bem, então o dia a dia era normal, havia uma convivência, eu diria até muito elegante, muito bem educada, fui muito bem tratado pelas pessoas que estavam lá. Todos que estavam lá me trataram muito bem. Agora, eu acho que quando o meu estado de saúde deteriorou, porque sabe, você dormir 40 dias na cama que não é sua, convivendo com pessoas que você não conhece, não podendo nem telefonar, foram proibidos os meus telefonemas. Os telefonemas que eram dados pelo telefone fixo e gravados, censurados, esses foram proibidos. Eu não podia dar boa noite para minha mulher. Muito menos conversar, que é um hábito seu, com seus 13 netos. Não podia falar com ninguém. Muito bem. Então, eu me senti debilitado uma noite com dores fortíssimas do coração. O meu médico particular, eu chamei ele, Dr. Roberto Calil Filho, ele esteve lá e eu fiquei a noite inteira monitorado com um eletrocardiograma, entendeu? A noite inteira, dormi com o eletro ligado e os médicos próprios lá da polícia e eles resolveram me mandar para o INCOR. Agora, o que me doeu é que o INCOR, um hospital que muitos governadores deram a sua contribuição, mas a contribuição final foi do Paulo Maluf, que terminou o INCOR, a estrutura de concreto, mobiliou, e quando o professor Zerbini me pediu recursos, imediatamente eu lhe dei 17 milhões de dólares e ajudei na Fundação Zerbini para que o hospital que tinha o corpo criasse a alma e que hoje é, acho que, o único hospital público do Brasil que é referência internacional. Eu tenho essa glória de ter contribuído para isso. Pois bem, fui lá para o INCOR, fizeram cateterismo, mas tinha instruções de que lá eu não poderia dormir. Se eu tivesse, lá era ambulatório, se eu tivesse que ser removido, seria para o hospital penitenciário, onde os telespectadores não conhecem o penitenciário. O hospital penitenciário é um hospital de aviso prévio de falecimento. O que é o hospital penitenciário? Existem, infelizmente, muitos soros positivos nas cadeias, há uma promiscuidade. O Carandiru chegou a ter 30% dos seus 8 mil detentos soropositivos. As pessoas não gostam do nome aidético, que é um pouco pejorativo, mas com AIDS. Sim. Ou seja, então quando eles estão terminal, tiram da cela e mandam para o hospital penitenciário. É para esse hospital que queriam me internar, onde a infecção está pelo ar a todo momento. Quer dizer, eu estava sendo condenado à morte sem lei e sem julgamento. Então, com dores fantásticas, eu preferi dormir na cela de novo. Depois, com dores gástricas, fui também recomendado pelos médicos fazer uma colonoscopia e uma endoscopia. Fui para o Hospital das Clínicas, onde me trataram excepcionalmente bem. Eu quero agradecer ao Hospital das Clínicas, ao INCOR
e ao Hospital Sírio-Libanês, que eu fui depois fazer um exame completo. Mas eu precisava dormir e tinha recomendação médica para dormir ainda uma noite que eu tinha tido a intrusão de todos os aparelhos, né? 8 da noite. Aí veio ordem de uma juíza, parece que chama-se Raicler Baldresca. Não. Ambulatório, sim. Se tiver que dormir, tem que levar ele no hospital penitenciário, que eu já contei as condições. Então, eu preferi, com as dores mais fortes do mundo, aqui no aparelho digestivo, eu vim dormir na cela com meu filho. Então, Paulo, tinha um libanês também que dividia Éramos 3. a cela com o senhor. Era um libanês acusado de tráfico de drogas? Eu não sei do que ele era acusado, eu estava pedindo a extradição dele. Mas um rapaz maravilhoso, até, vamos dizer o seguinte, havia um certo sentimento de solidariedade atávica, né? Porque também meu pai era libanês, e ele não era só um companheiro de cela, ele zelava por mim. Tinha até inveja que alguém chegasse perto, que alguma coisa pudesse acontecer. Era quase uma espécie de segurança. Então, era eu, meu filho e o Magida, que eu mando para ele um grande abraço se ele está vendo o seu programa hoje. Estivermos vendo agora. Ele e o Mário, que era o outro companheiro, eram 11 libaneses lá. Agora, o senhor me falou que, o senhor usou a expressão que o senhor foi torturado mentalmente e fisicamente nessa detenção. Explique um pouquinho melhor essa tortura mental e fisicamente por causa dos seus sintomas de saúde e que poderiam ter tido um melhor atendimento. Veja, Amaury, eu tenho 74 anos. Não posso me queixar da vida, nem de Deus. Ao contrário, ele foi muito misericordioso comigo e deu uma família maravilhosa. Mas 74 anos, se eu posso usar uma expressão automobilística, é um automóvel que rodou 200 mil quilômetros. Claro. Quando o motor não está queimando óleo, o pneu está careca, a caixa de câmbio pode quebrar uma engrenagem, tá certo? Então, eu rodei 74 anos, dormindo numa cama de concreto, comendo uma comida que uma vez que eu reclamei, eles melhoraram. Mas melhoraram não para mim, melhoraram para todos, graças a Deus. Mas o senhor usou a expressão que nem os animais merecem aquela comida, é verdade? O senhor reafirma isso? O que eu disse e reafirmo exatamente foi o seguinte: se na minha casa eu tivesse um cachorro, para o meu cachorro eu não daria aquela comida. Porque, veja, o governo paga uma quentinha, vamos dizer, R$7. Mas precisa alguém controlar a qualidade da quentinha, porque senão ele pode fornecer qualquer coisa lá dentro. O arroz pode estar tanto cozido, como pode dar duro e cru. E o arroz estava duro e cru. E depois que eu reclamei, o fornecedor da quentinha tomou um pouco de cuidado e melhorou a qualidade da comida para todos aqueles que estavam na custódia. Aí o arroz veio soltinho, veio molezinho, a carne veio melhor, então aí deu para comer. Doutor Paulo, que tipo de reflexão o senhor fez lá? O senhor escreveu alguma coisa? Porque o senhor ficou 40 dias. Como é que o senhor tomava banho? É verdade que o senhor lia a Bíblia? Me conte um pouquinho disso. Quer dizer, o público brasileiro, os malufistas especialmente, aqueles que eu admiro, porque com Paulo Maluf todo mundo sabe que é ame-o ou deixe-o. Não existe uma divisão bem clara no Brasil. Ou as pessoas amam Paulo Maluf ou o odeiam. O senhor é consciente disso? Eu sou consciente disso. E aqueles que não gostam de mim, o culpado sou eu. Porque eu não tive condições de comunicação de mostrar para eles que o que eu fiz em todos os cargos públicos que eu ocupei foi melhor do que os outros fizeram. Então, eu sou culpado. Eu não consegui me comunicar. Então, aqueles que me amam, muito obrigado. Aqueles que eventualmente não gostam de mim, me deem um pouco mais de tempo de vida. Eu vou explicar para vocês que quem mais trabalhou para vocês fui eu mesmo. Doutor Paulo, o senhor lia a Bíblia? Lia a Bíblia? Eu li a Bíblia durante... Porque, veja, quem como eu está acostumado a trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, num dado momento você se vê paralisado. Então, acordava às 8 da manhã, todos. Aí tinha banho coletivo. Às vezes me deixavam, como alguns outros delegados que estavam lá, também tinha um banheiro do lado, um chuveirinho também individual. Bom, depois você tomava o café da manhã e a partir das 9 horas você não tinha o que fazer. Até meio-dia e meia, quando vinha o almoço. Então, das 9 até meio-dia e meia, a gente andava um pouco, fazia um pouco de exercício, tinha lá uma espécie de quadra de voleibol lá fora, e podia até se jogar futebol do salão, um pouco de exercício, e lia. Aí, meio-dia e meio, almoçava. O que o senhor leu? Eu li a Bíblia e li muito o Evangelho.
Li a Bíblia, li o Evangelho. E quero agradecer a muitas pessoas que me mandavam cartas. Eu recebi milhares, e para dizer dezenas de milhares de cartas, telegramas, e-mails, telefonemas de solidariedade. Eu nunca recebi tanta solidariedade, até de adversários políticos, que disseram: nós não concordamos com essa violência que foi praticada contra você. Quer dizer, numa democracia, essa violência não existia. Contra você, e pior, contra meu filho, que nunca foi político. Agora, ainda hoje de manhã, veja, eu estava ouvindo o Salomão Esper, na Rádio Bandeirantes. E o Salomão Esper dizendo o seguinte: veja o que é a delação premiada. O criminoso, o réu confesso, é tirado fora do processo se ele acusa alguém. Então, por exemplo, amanhã alguém tem um dinheiro em Nova York. Chega lá e diz: não, é do Amauri, não é meu. Está na conta dele, mas é seu. Então você é preso e ele não é processado. Então dizia o Salomão Esper: por que o tal Vivaldo Alves, esse tal de vulgo Birigui, que eu não conheço, que a única coisa verdadeira que ele falou no inquérito é que ele não me conhece, não o conheço, não sei quem é, ele disse que o dinheiro é meu. Como é que eu vou colocar o dinheiro na conta de quem eu não conheço? É porque o Birigui disse que ele movimentou 161 milhões de dólares seus na conta, numa conta chamada Xanani. É Xanani, isso? Xanani. Que diz que era minha. Agora, uma das filhas... Você é vítima de chantagem? Não, eu fui extorquido. Houve uma tentativa de extorsão que, inclusive, peticionei à Justiça Federal. Ele procurou os meus advogados, com os advogados dele, tentaram extorquir dinheiro. Isso eu digo e reafirmo. E está peticionado na segunda vara da Justiça Federal. Como nós não nos deixamos levar pela extorsão, então ele foi na delação premiada. Agora, veja o seguinte: uma das filhas dele chama-se Chá e outra Nani. A conta é Xanani. E ele diz que a conta é minha e os beneficiários são as filhas dele. E está provado que ele comprou com esse dinheiro um apartamento em Nova York, viajou pelo mundo, as filhas tudo na Europa, comprou 20 mil dólares de bolsa Louis Vuitton com meu dinheiro. Então Salomão Esper diz o seguinte: por que os promotores públicos, que são tão rigorosos com o Maluf, dizem que o dinheiro é do Maluf, por que não mandam bloquear o dinheiro? E por que não mandam repatriar o dinheiro do doleiro para o Brasil, que esse sim é um dinheiro criminoso? Por quê? Essa é a pergunta que eu deixo no ar. Será que os promotores públicos não estão cometendo o crime de prevaricação? Quer dizer, o dinheiro que ele diz que é meu está lá, por que não pede para vir de volta e repatriar e bloquear o dinheiro? Não, é porque a delação premiada no Brasil está errada. A delação premiada está sendo hoje a moeda de troca da extorsão. O criminoso ou vai para a extorsão em cima de você, ou faz a delação premiada e ele sai e é você que é culpado. Doutor Paulo, mas como é que o senhor explica esse grampo telefônico onde o Flávio Maluf estaria tentando intimidar esse doleiro Birigui? Isso não Porque é... isso foi uma questão central no problema todo. Veja, eu não tive um telefonema com esse doleiro, em momento nenhum. Então você já vê que, então, se é esse o aspecto da preventiva, a minha foi ilegal. Agora, meu filho Flávio foi sim, foi procurado. O doleiro o procurou para o extorquir, disse: olha, estão me chamando lá na polícia, descobriram que eu tenho essa conta, e ou você me paga 5 milhões de dólares, isso está no processo da Justiça Federal, que não foi levado em consideração, nem pela Justiça, nem pelo Ministério Público, ou eu vou te delatar. E até está, inclusive, numa gravação entre este doleiro, o Birigui, o Ivaldo, e um outro doleiro, eu posso colocar à disposição de você, porque eles deram para uma estação de televisão com monopólio, onde o outro doleiro disse para ele: não, esse Maluf é pão duro, não está pagando o que a gente quer. Quer dizer, fui preso por ser pão duro, porque não paguei o doleiro. Doutor Paulo, o senhor está enfrentando problemas de processo por lavagem de dinheiro, por remessa ilegal de dinheiro para o exterior, corrupção passiva, formação de quadrilha, e o Ministério Público afirma que o dinheiro rastreado é também um desvio da obra da Avenida Água Espraiada. Eu queria que o senhor falasse a esse respeito. Veja, eu saí da prefeitura em 31 de dezembro de 96. Portanto, vai fazer 9 anos. Todas as minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. E veja a perseguição política. Nunca ficou provado nem um centavo de dinheiro no exterior. Ao contrário, recentemente
a própria juíza da segunda vara federal mandou arquivar um processo até pedido do Ministério Público por falta de provas. Porque as provas que tinham lá dizem o seguinte: seu Maluf aqui conta zero, saldo zero. Então, isto eu digo, reafirmo mais uma vez, o dinheiro que encontrar em nome do Paulo Maluf em qualquer lugar fora do Brasil, eu dou desde já e guardo essa fita para a Santa Casa de Misericórdia do São Paulo. O senhor continua Continuo dizendo. Segundo, túnel Ayrton Senna e Avenida Água Espraiada. O túnel Ayrton Senna, os dois túneis Ayrton Senna, eles dizem assim de maneira simplista, custou mais caro que o túnel do Canal da Mancha. Em primeiro lugar, o túnel do Canal da Mancha custou 14 bilhões, com B de Bonifácio, de dólares. 14 bilhões. Os Ayrton Senna, os dois custaram 600 milhões com M de Maria. Segundo, o túnel do Canal da Mancha não tem as características do túnel Ayrton Senna. Por exemplo, no túnel Ayrton Senna, passam 70 mil veículos por dia, ou seja, 2 milhões de veículos por mês. No túnel do Canal da Mancha, você sabe quantos veículos passam por mês? Nenhum. Porque foi feito só para trem. Só foi feito para trem, é verdade. Então, o diâmetro do túnel Ayrton Senna é de 21 metros. 21 metros. E o túnel do Canal da Mancha é um tubo de 7 metros. Segundo, não tem refrigeração, que não precisa, porque vem no ar-condicionado do próprio trem. No túnel da Ayrton Senna tem um sistema de ventilação brutal, porque você imagina se tiver lá um problema qualquer, as pessoas que estão lá dentro vão morrer asfixiadas. Então não tem nenhuma comparação. Ao contrário, os dois túneis Ayrton Senna, por metro linear, foram os dois túneis mais baratos construídos do mundo. Agora, tem uma coisa que ninguém diz. E eu não tenho nenhum demérito em dizer que o projeto não foi meu. Eu construí, sim. Mas você sabe quem fez a concorrência pública, quem contratou? Foi Jânio Quadros. A prefeita Luísa Erundina, com todo o meu respeito, parou as obras 4 anos. E se eu tive alguma coisa de ser acusado, eu agradeço de ser feita essa acusação. Não tem uma obra minha na cidade de São Paulo que ficou pela metade. Eu terminei elas todas. Meus túneis não inundaram e os meus piscinões funcionaram. Segundo, Água Espraiada. Água Espraiada, a Mauri tinha 40 mil favelados. Veja, o governador Tucano do Pará foi tirar 120 invasores de uma fazenda. 120, em Eldorado do Carajá. Lembra o que aconteceu? Sim. Matou 19. Pô, nós tivemos, não é 120, tivemos 40 mil. Ninguém se queixou. Olha em frente, Água Espraiada, aqueles projetos Singapura, cada um que estava numa favela horrorosa, uma vida subhumana indigna, foi para um projetinho Singapura, pagando R$59 por mês, que não é nada, de prestação, 2 quartos, uma sala que à noite era o 3º dormitório, banheiro, cozinha, lavanderia, você entende? Bom, segundo, todas as apropriações foram pagas. Terceiro, todas as interferências da Eletropaulo, da Sabesp, da Telefônica, da Gás. E tem mais, tem 2 grandes piscinões. Uma, a estação elevatória embaixo, é aquele grande piscinão lá no Jabaquara. O que ninguém fala, porque ninguém mais vai poder falar, é o seguinte: quando tinha inundação, onde é que vocês iam? Na Avenida Pacaembu. Lá nunca mais teve inundação, porque tem um piscinão. Quando tinha uma inundação, onde vocês iam? Ia direto lá para o mercado municipal. Dezenas de toneladas de gêneros alimentícios eram jogados na lata do lixo, do mercado, da Rua Paula Souza, Cantareira. Nunca mais inundou. E também na Água Espraiada, nunca. Hoje é a Avenida Roberto Marinho, com muito orgulho, um grande jornalista. Pois bem, nunca mais inundou, porque tem 2 grandes piscinões. Então, essa é a diferença das minhas obras. Eu não quero aqui criticar ninguém, mas eu só peço a vocês que estão me ouvindo, andem na Rodovia dos Trabalhadores, hoje Ayrton Senna e Carvalho Pinto. Foi inaugurada em 1º de maio de 82. Há 23 anos, não tem um buraco. Andem no Rodoanel Mário Covas, inaugurado há 2 anos. As placas quebradas sendo mudadas, sabe? As minhas obras foram feitas com carinho. Foram feitas por um engenheiro que se orgulha de ser engenheiro da Escola Politécnica, que fez as máquinas
onde eu trabalhei, estaduais e municipais, funcionarem, e tenho plena convicção que eu cumpri com produtividade, eficiência e honestidade os cargos que eu ocupei. Doutor Paulo, mas voltando à história do dinheiro, mas então não existe dinheiro? Todo o objeto da questão é o dinheiro. Me fale Sim, um mas pouquinho. eu gostaria que você me explicasse, por que o meu não foi encontrado? O meu não foi encontrado, eles acusam. E por que o dinheiro do doleiro que foi encontrado, eles não bloqueiam esse dinheiro e pedem repatriamento para o Brasil? Fica essa pergunta no ar para os senhores promotores públicos e procuradores da República. Fica essa pergunta. Por que não bloqueiam o dinheiro do doleiro e pedem o repatriamento dele para o Brasil, se eles conhecem as contas? Se é meu, já está liberado. Pode mandar vir de volta, está doado para a Santa Casa. Está doado para a Santa Casa. A dinheiro do doleiro já é da Santa Casa. Agora, tem mais uma coisa, hein? No processo, nesse doleiro, está lá que ele operou com 40. Ninguém está processado. Onde está o doleiro hoje? Não sei. Não o conheço, nunca o vi na minha vida, e que esta delação premiada, sim, é que fez um erro jurídico, sem base jurídica, um erro do judiciário brutal. Quer dizer, eu fui detido numa prisão provisória sem nenhuma base jurídica e meu filho muito menos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre Duda Mendonça, continuando a nossa entrevista. O Duda Mendonça, ele fez as campanhas do PT e acabou se envolvendo nesses recentes escândalos do PT, foi um dos pivôs dos escândalos políticos do PT. Todavia, o Duda Mendonça, ele também realizou campanhas suas. Como é que era a operação? Como é que eram as doações? O Duda Mendonça, eu quero dizer de maneira muito clara, é um dos melhores profissionais de comunicação política que eu conheci e que eu conheço. E se eu tivesse uma outra campanha política, digo muito claro, se a gente até acertar, se ele quisesse, se o preço fosse em ordem, eu não tenho nenhum tipo de constrangimento de fazer a campanha com ele, não tenho nenhum tipo de fazer a campanha com ele, apesar de ele trabalhar com o PT, que de uma certa maneira me perseguiu. Muito bem. Mas então esse é outro problema. O Duda é um profissional competente, é um marqueteiro. Ou seja, fez campanha na Argentina, hoje está fazendo uma campanha na Bolívia, que eu estou sabendo. E eu acho que ele foi vítima da sua sinceridade. Porque ele não fez nenhum tipo de, vamos dizer, irregularidade. Ele foi um profissional que prestou serviço. Como o PT não tinha dinheiro por dentro, o PT pagou por fora. E qual foi o crime do Duda? Ser sincero. Ele foi sincero, ele foi honesto. Acho que foi o único homem chamado na CPI que não mentiu. Foi o único. O único homem chamado na CPI que disse, sim, eu tenho a conta e fui pago assim. E foi pago por um serviço que eu realizei, eu não roubei. Eu não sou parte do governo, não sou funcionário do governo. Eu prestei esse serviço e eles me pagaram assim. Portanto, se eu fosse juiz, eu absolveria o Duda Mendonça. Qual é a sua opinião, afinal, doutor Paulo Maluf, sobre o atual cenário dessa corrupção no Brasil, de tudo que está acontecendo? Qual é a sua visão? Olha, o ministro Delfim Neto, hoje deputado federal, que é um homem que eu tenho por ele um apreço ilimitado, pela sua inteligência, ele tem uma frase antológica. O Delfim diz, eles fazem tudo aquilo que eles pensavam que nós fazíamos. É isso aí. Eles fazem tudo aquilo que eles pensavam que nós fazíamos. Pois bem, eu entrei na política super independente. Eu não gosto da palavra rico, mas muito independente. Meu pai era rico, Salim Farah Maluf, dono da maior serraria da América Latina. Meu avô, Miguel Stefano, dono de empresas hidroelétricas, fábricas de tecido, a Praia da Enseada no Guarujá era dele. Então, eu poderia estar gozando da vida de maneira tranquila. Eu entrei super independente e hoje você pode ter certeza e a população também. A minha firma foi a Concordata por iliquidez mesmo, quer dizer, ou seja, nós estamos nos recuperando agora. Eu entrei super rico, hoje não vou dizer que estou mais pobre, não, estou menos rico. Pois bem, mas não tenho arrependimento nenhum.
E o Delfim que eu me referi foi 13 anos, 13 anos, o quase presidente da República do Brasil, ele viveu do seu salário. Agora, você me pergunta o que está acontecendo em Brasília, eu pessoalmente tenho um apreço pela pessoa do Lula, a pessoa física dele. Por quê? Porque ele foi candidato 4 vezes, a governador e perdeu, 3 vezes presidente. Então, ele quis fazer realmente uma carreira para deixar no país uma obra social. E acredito plenamente na honestidade pessoal do Lula. Quando ele sair do governo, ele volta para São Bernardo, vai viver com o seu saláriozinho, tomar uma cervejinha à noite, um churrasco. O Lula não é um sujeito que pensa em bens materiais, não. Mas eu vou lhe dizer com a sinceridade que sempre me marca e que até algumas vezes me condena. O Lula não foi preparado para ser presidente. Porque, Amaury, veja, eu sei construir metrô, túnel, aeroporto de Guarulhos, avenidas, escolas, 1000 escolas, hospitais. Agora, se você me disser, eu estou com uma crise de apendicite, você me opera agora, Paulo? Eu não fui preparado para isso, eu vou te matar se eu te operar. Foi bem. Então, o primeiro emprego do Lula, público, foi presidente da República. Se ele tivesse sido vereador em São Bernardo, prefeito, secretário de Estado, governador, ministro, com certeza ele faria uma carreira e, pela honestidade pessoal dele e pela vontade que ele tem de acertar, ele teria sido o melhor presidente da República. Mas o Lula não governou. Ele não governou. Ele foi um chefe de Estado, não foi um chefe de governo. Ele tem chance de reeleição? Há um ano da eleição, qualquer um tem chance, porque a eleição muda 3 dias antes por um fato. Veja, a própria eleição do Collor contra o Lula, no meu entender, mudou nos últimos 3 dias pelo sequestro do Abílio Diniz. Quando saiu um sequestrador lá com a camisa do PT, dizem que até que foi colocado nele. Se é verdade ou se é mentira, não sei. Mas que o sequestro do Abílio Diniz elegeu o Collor, elegeu. Mudou nos últimos 3 dias, porque o Lula vinha subindo e o Collor baixando. Então, há um ano da eleição, o Lula tem chance, qualquer um tem chance. E qual vai ser o seu futuro político, doutor Paulo? O senhor sonha ser presidente da República? Olha, eu quis 2 vezes ser presidente. Numa, perdi para o Tancredo, não me acanhei, fui o primeiro a cumprimentar o Tancredo, desejando ele boa sorte. Deus não quis que o Tancredo fosse presidente, ficou doente na véspera da posse, assumiu o Sarney, que era o vice, e que foi, na realidade, um passa-moleque em cima do PMDB e do PT, porque eles queriam eleger o Tancredo contra mim. Mas quem assumiu foi o presidente do PDS, do meu partido, que era o José Sarney. Muito bem. Não vou comentar aqui nem criticar o governo do Sarney, mas eu posso lhe dizer o seguinte, eu teria feito, se fosse eleito, um governo muito melhor. Hoje o que se discute é problema de álcool, exportação, geração de emprego, fronteiras agrícolas, tecnologia. Eu lhe confesso que eu estava melhor preparado, porque fui presidente da Caixa Econômica Federal, depois prefeito de São Paulo, depois secretário de Estado, depois presidente da Associação Comercial, governador do Estado de São Paulo, deputado federal mais votado do país. Eu tinha feito a carreira preparado para ser presidente da República. Não quiseram. A história do Brasil é assim mesmo, não tem problema. Depois eu fui candidato novamente em 89, quando o Collor ganhou, e novamente eu não fui eleito. Mas depois fui eleito prefeito de São Paulo. Acho que tenho muito orgulho quando eu vejo ainda o Datafolha me dar como o melhor prefeito que São Paulo teve. Se eu quero continuar na vida pública, olha, as injustiças que fizeram comigo, pelos meus 13 netos, que muitas vezes, uma ou outra vez, são incompreendidos pelo avô na escola, isso me obriga a continuar na vida pública. A Silvia não quer, minhas filhas não querem, meus filhos não querem, meus netos não me disseram nada, mas eu tenho obrigação de deixar para os meus netos o verdadeiro nome do grande empreendedor que eu fui nesta cidade. Os meus adversários podem não gostar de mim, mas eu duvido que eles andem 1 quilômetro nessa cidade sem que pisem numa obra minha. Doutor Paulo, o meu colega, o jornalista do Jornal do Estado de São Paulo, Fausto Macedo, do programa Roda Viva, ele comparou o José Dirceu ao senhor. O senhor chegou a ver esse programa? Não vi. Quando é que foi? Foi agora, recentemente.
Eu não podia ver televisão na custódia. Na custódia não podia falar no telefone com a minha mulher. O celular está certo, tem que ser proibido para todo mundo, porque o celular muitas vezes é uma arma de 2 gumes. Muito bem. Mas tinha um telefone fixo que era gravado no escritório do chefe da custódia. Esse também não me deixaram usar. Televisão eu podia ver só até 10 da noite. Aí fechava a televisão, você tinha que dormir. Então eu não vi o programa, mas o que ele falou? Ele fez essa comparação e o Zé Dirceu ficou irritado com a comparação do jornalista. Hoje todo mundo execra o Zé Dirceu. E eu não conheço o Zé Dirceu. Nunca fiz política com ele, ao contrário, sempre tivemos em pontos opostos. Mas alguém que foi guerrilheiro, foi deportado, viveu lá fora, veio para o Estado Democrático, foi deputado estadual, foi deputado federal. Se ele errou, tem aí a justiça para julgá-lo. Mas acho que a opinião pública não pode execrá-lo sem julgamento. Porque senão eu não estaria dando para ele, dentro do Estado Democrático de Direito, o direito à defesa, que a mim me negaram. A mim me negaram o direito de defesa. Me negaram. Porque eu fui preso sem processo. Sem processo. Então, eu acho que ele deve ter o direito à defesa. Se ele conseguir provar a inocência, muito bem. Se não conseguir provar a inocência, que seja condenado. Mas o direito à defesa, todo brasileiro tem que ter, porque nós não queremos um Estado policial fascista. Nós queremos um Estado de direito democrático. O senhor já falou do Zé Dirceu, já falou do presidente Lula, já falou do Duda Mendonça, emitindo o seu juízo a respeito dele, já falou do Doleiro Birigui. Eu quero citar mais alguns nomes para eu poder obter comentários seus, doutor Paulo. Marcos Valério. Não conheço. Não conhece? Não conheço. Nunca ouvi falar na minha vida. Agora, se tudo que está escrito aí é verdade, no fundo ele foi um corretor, ele foi um intermediário de dinheiro de Caixa 2 do PT, que agora não é mais Caixa 2, é dinheiro não contabilizado. Quer dizer, tucanaram a roubalheira. Ele foi um corretor do dinheiro sujo do governo para o partido político. Não seria melhor... Aliás, me diga o seguinte, por que a Polícia Federal entrou na Daslu e levou todos os computadores? Entrou na Quincariol e levou todos os computadores. Por que não entraram na sede do PT e também levaram os computadores? Essa pergunta fica para a Polícia Federal. Doutor Paulo, outro nome, José Serra, o prefeito de São Paulo hoje. Olha, o Serra é um homem obstinado, ele tem uma carreira pública, eu acho que muito boa, foi secretário de Planejamento do Montoro, foi deputado federal, foi senador, foi ministro do Planejamento, ministro da Saúde. Agora, acho que como prefeito, ele está cometendo um grande erro. Ele está querendo usar a prefeitura como um trampolim. Se ele fizer isso, não vai ser nem bom prefeito e eu acho que não ganha a presidência. Eu acho que se eu pudesse dar um conselho para o Serra, seja, como eu fui no Datafolha, o melhor prefeito de São Paulo, seja melhor do que eu. Fica 4 anos grande prefeito, se reeleja. Aí depois, no segundo turno, ainda ele tem idade para ser presidente da República. Agora, se não for um bom prefeito, vai ter muita dificuldade em querer dar um novo salto. Mas eu acho que o Serra é um político com qualidades muito boas. Marta Suplicy. Ela perdeu uma grande oportunidade, sabe? Tanto ela como Dona Erundina. Por quê? Porque este é um país de iguais. Hoje, as mulheres, como nos Estados Unidos, na Europa, estão tomando o lugar dos homens, em alguns lugares até com muito mais competência. Bom, então, ela foi eleita num pleito no segundo turno, onde eu fui derrotado por ela. Ganhei do Alckmin, ganhei do Tuma, mas fui derrotado por ela. Então, eu desejaria que ela tivesse sido realmente a melhor prefeita de São Paulo, e ela tinha um bom orçamento, ela chegou a ter quase 15 bilhões de orçamento por ano, 14 bilhões. Eu tive 6. Com 6 bilhões por ano, eu mudei a cara da cidade. Fiquei 4 anos sem aumentar o imposto. O IPTU, no meu tempo, era 0,6% do valor da propriedade e ficou 4 anos sem aumentar imposto. Hoje é quase 2%. Então, aumenta o imposto e ninguém sabe onde está o dinheiro. Porque obra a gente não vê. Então, ela perdeu uma grande oportunidade, porque as 2 grandes obras que ela fez, esses 2 túneizinhos aqui 2 pinguelinhas aqui na Faria Lima e na Rebouças,
foram até muito mal feitas, projeto mal feito, inunda. E para mim, como engenheiro, quero dizer para você muito claro, eu teria passado a Faria Lima por baixo da Rebouças e a Faria Lima por baixo da Cidade Jardim, porque você sempre faz a passagem de nível inferior na avenida mais larga, nunca na mais estreita. Portanto, lá, eu até quando entro, às vezes, domingo, não é? Eu vou com o neto, eu não fico numa faixa. Eu entro descarado no meio, porque eu não quero ninguém do meu lado direito e do meu lado esquerdo, senão vai encostar no meu paralama. Severino Cavalcante. Eu tenho muito apreço por ele. 74 anos, um lutador, e eu acho que ele foi injustiçado. Injustiçado. Foi. Porque é o seguinte, veja, o sujeito que chegou até onde ele chegou, ser julgado porque tinha um cheque de R$ 7.400 na conta da secretária, sabe? Lá houve um complô realmente da imprensa contra ele. E no momento até de dor, ele tinha acabado de perder um filho num desastre de automóvel, sabe? Eu acho que ele foi injustiçado, Severino. Geraldo Alckmin. Acho um bom nome, um homem correto, um homem trabalhador. Está dentro do possível, fazendo uma boa obra administrativa. Eu acho que o Alckmin tem muitos méritos, inclusive por uma razão muito simples. Ele é um homem que é internamente humilde. Isso, para mim, é uma qualidade. Aécio Neves. Acho que é um político de grande futuro. Teve uma linhagem boa, neto do Tancredo, filho do Aécio Cunha, que era o pai dele, ele é Aécio Neves Cunha, adotou o nome do avô. O pai dele foi deputado federal junto comigo, homem de grande qualidade. É um bom político mineiro. Eu acho que, já pela idade que ele tem chance de um dia chegar à presidência da República. Celso Pitta, o seu sucessor. Eu fiz tudo por ele. Acho que ele não traiu a mim, não. Ele, por ser o mau prefeito, ele traiu o povo de São Paulo. Ele foi eleito pelo povo de São Paulo e tinha a obrigação, em sendo o primeiro negro prefeito do estado de São Paulo, mostrando que essa cidade não discrimina, não tem preconceito. Foi uma eleição maravilhosa sobre esse aspecto, mas ele, no meu entender, ele traiu o povo de São Paulo que o elegeu. Ele tinha a obrigação de ser um bom prefeito. Quem são os bons nomes para a presidência da República, doutor Paulo? Vamos colocá-lo na condição de um eleitor, não como político Paulo Maluf. Honestamente, eu vou dizer, eu prefiro não comentar. É. Eu vou dizer com toda a minha sinceridade, é assim mesmo. Não comentar por quê? Porque no momento que você faz as restrições das pessoas físicas, você pode cometer uma injustiça. Eu não quero cometer injustiça com ninguém. Eu só gosto de falar administrativamente. Todas as pessoas que eu falei, não falei na pessoa física. Falei na pessoa administrativa, na pessoa jurídica da pessoa. Então, nomes não vão... Mas tem, são os que estão aí. O presidente Bush está em visita ao Brasil. Qual é o seu juízo sobre as atitudes de Bush? A gente sabe que os Estados Unidos estão divididos nas suas opiniões a respeito das atitudes de Bush. Falamos das guerras, falamos de... Qual é o seu juízo sobre o nosso ilustre visitante? Olha, o que eu vou falar, não sei se o brasileiro vai entender bem. Porque diz Estados Unidos da América do Norte. Não tem um Estados Unidos. Você tem lá 51 estados americanos, inclusive o Havaí, que é mais japonês do que americano. Tem Nova York, que é mais italiana e mais negra do que americana. Tem a parte de Boston, que é mais irlandesa. Tem a parte da Flórida, que é mais cubana. E eu diria, para o meu gosto, o Bush é muito texano. Muito texano. Muito texano. Quer sua... dizer, ele é peão de touro bandido. Peão de touro bandido. É. Se o presidente estiver nos ouvindo, naturalmente ele entendeu. Ele é muito texano. Ele tem que ser um pouco mais, como o americano diz, mild, mais doce. Ele é muito duro. Ele era como o presidente Lyndon Johnson, que era o vice do Kennedy, que também era muito duro. O texano é muito duro, que nasceu num ambiente que o Texas antigamente pertencia ao México. E os Estados Unidos tomou o Texas, tomou New Mexico, tirou a Califórnia, tirou um bom pedaço do México, entendeu? No tapa, na guerra. Pois bem, então, lá é um lugar de muita briga. É como você querer comparar aqui no Brasil o acreano, que nasceu no Acre, no Amazonas, com o gaúcho. Os dois são brasileiros, mas o temperamento é diferente.
Doutor Paulo, muito obrigado. Obrigado, Eu fico muito feliz com essa nossa exclusividade da Rede TV. Doutor Paulo cumpriu a sua palavra em nos dar a sua primeira entrevista após tudo o ocorrido. A dona Silvia, como é que reagiu durante... Ela, por acaso, ela chegou aqui. Ela chegou, dona Não Silvia? sei se ela quer Dona entrar. Silvia, só um minutinho aqui conosco. Pode Só ir, um pode vir. minutinho. Vamos receber a dona Ela Silvia. chegou, tá vendo? Chegou agora. Não vai falar? Não, só como é que a senhora se sentiu durante esse tempo todo distante, esses 40 dias, distante do Flávio, distante do Dr. Paulo? Eu nem gostaria de comentar, porque você deve imaginar como eu me senti. Foi difícil. Da dona Silvia, aliás, eu insisti muito quando eu não consegui entrevistar o Dr. Paulo lá na custódia. Eu ligava sempre para a dona Silvia que eu queria entrevistá-la, mas ela sempre preferiu ficar distante das câmeras, da imprensa, enquanto tudo se desenrolava. Esse é um assunto tão absurdo que eu prefiro não comentar. Doutor Paulo, Eu quero esquecer essa o senhor é uma pessoa muito fiel, não é? Porque nós brincávamos, antes de começarmos a gravar a entrevista, que o senhor está com a mesma mulher Há 50 há anos. 50 anos. Na mesma casa há 42. E no mesmo partido há 38. Sou um animal em extinção. Doutor Paulo, muito obrigado. E eu espero continuar merecendo as suas atenções e dona Silvia também. Obrigada. Muito obrigado, dona Silvia. Especial para a Rede TV, Dr. Paulo Maluf, com exclusividade.